Olá pessoal, fica aí mais uma dica de direito penal e de processo penal para vocês. Se gostarem, não esqueçam de curtir e de seguir o nosso canal. Hoje nós postamos algumas tabelas ligadas às teorias da conduta. Iniciamos o projeto com um recorte. Tratamos de teoria do crime e iniciamos esse recorte a partir da teoria do fato típico. Não foi feita uma análise acerca das teorias do crime, é dizer, daquelas teorias que intentam dizer o que é crime. Partimos da ideia majoritária, preconizada pela teoria tripartida, e assim iniciamos a análise do fato típico. Para retomar esquematicamente esse conteúdo, lembro a vocês que fato típico é composto por conduta, nexo de causalidade, resultado e tipicidade. Estamos diante, portanto, da análise das teorias da conduta. O que eu quero que vocês entendam hoje, e para quem assistir depois através do vídeo, é a lógica por trás das teorias das condutas. Eu não quero que vocês examinem essas teorias como um cabedal de coisas que vocês precisam simplesmente gravar de forma acerebral. A teoria do crime tem a grande beleza de ser muito lógica. Cada uma dessas teorias das condutas tem contornos definidos a partir dos pressupostos que as integram. Então vamos lá no passo a passo. Quem quiser pode inclusive seguir o vídeo ou a live com os cards e vai perceber que o andamento do vídeo é exatamente o andamento lá dos cards. Eu dizia no nosso encontro anterior que as teorias das condutas vão versar acerca do conceito de conduta, certo? Que é um dos elementos do fato típico. E eu dizia no nosso encontro anterior que a teoria do crime surge em um momento de ascensão do chamado positivismo, com a ideia de definir os elementos centrais essenciais para que um crime exista. No momento em que a teoria do crime surge, advém, portanto, a primeira das teorias que nós vamos tratar nessa live, nesse nosso encontro, que é a teoria causalista ou naturalista. A teoria causalista, vejam, surge naquele momento histórico em que há a ascensão da própria teoria do crime e como fruto do positivismo tem uma grande correlação com as chamadas ciências naturais. Há uma preocupação grande na teoria causalista com a relação de causa e efeito entre conduta e resultado. É por isso que a estrutura básica do crime, conduta, nexo de causalidade e resultado, estrutura básica do fato típico, melhor dizendo, ainda remete a essa construção. A teoria causalista, portanto, analisa o crime enquanto um fato natural, um fato da natureza que existe externamente às pessoas. Por isso, a teoria causalista, vejam, entende a conduta como um movimento corpóreo resultante de uma série de fatores intrínsecos à pessoa, fatores nervosos, neurais, opcionais, mas é vista tão somente sob esse aspecto de movimento corpóreo exterior.
Agradecer a presença dos colegas aí, Gabriel Dalla e Leandro Bastos Nunes, colegas do Ministério Público Federal, e Savini Gonçalves, que é delegado em São Paulo. Muito obrigado pela presença. Retomando o raciocínio, a teoria causalista, vejam, ela tem a ideia de que conduta é um movimento corpóreo exterior, externo. Essa ideia tem uma lógica, ela é construída, como eu dizia, porque a teoria causalista tenta enxergar o crime enquanto fato natural e estabelecer uma regra de causa e efeito depurável, apreciável pela ciência. No caso, a ciência do direito com enfoque na ciência do direito penal. Repetindo, sintetizando, conduta para a primeira teoria é movimento corpóreo externado. Essa teoria, no entanto, tem um problema. Qual o problema central da teoria causalista? O problema central da teoria causalista é não explicar os crimes omissivos. Vejam, eu dizia que para tal teoria, a conduta é um movimento corpóreo. Tal conceituação, necessariamente, só se enquadra no conceito de ação e não no conceito mais amplo de comportamento. Surge, portanto, após a teoria causalista, a chamada teoria neokantista. A teoria neokantista parte da base construída pela teoria causalista. E vocês vão perceber que, ao longo do tempo, as novas teorias, muito embora construam novos aspectos, novas ideias, sempre bebem da fonte da teoria anterior, ou das fontes das teorias anteriores. A teoria neokantista não tem uma preocupação tão grande com o aspecto natural do crime, com o crime enquanto um fato da natureza, um fato apreciável pelo sentido. A preocupação da teoria neokantista é o crime do ponto de vista valorativo. Como assim do ponto de vista valorativo? A teoria neokantista está preocupada com a apreciação do fato criminoso a partir de um ponto de vista mais aproximado da ética, da moral. Por isso, de um ponto de vista valorativo, há uma intenção de aproximação entre direito penal e ética e moralidade. Por isso, tal teoria consegue explicar os crimes omissivos. A teoria neokantista propõe que o conceito de conduta seja o de comportamento voluntário. E aí é de se observar, o conceito de comportamento recepciona tanto os conceitos de ação quanto o conceito de omissão. E por que isso é possível? Porque a teoria está preocupada em estabelecer, analisar a conduta sob o prisma do que pode ou não ser reprovado pelo direito. E o direito pode muito bem estabelecer o dever de agir. Se o direito pode estabelecer o dever de agir, se a omissão pode ser valorada negativamente, é possível que esta seja uma conduta para o direito penal. Então, a teoria neokantista tem uma proposta, vejam, diferente da teoria causalista. O contorno próprio da teoria neokantista surge, portanto, de seu pressuposto. Não é simplesmente uma teoria que surge, é jogada na cara de vocês, estão estudando para concurso, vamos aqui dificultar a vida de vocês. Inventa a teoria e joga. Essa teoria, pelo menos, não é esse caso. A gente sabe que tem algumas teorias que não são nem teorias, né?
Mas essa teoria especificamente, e as teorias das condutas, não se inserem dentro desse corpo de teorias feito para atrapalhar a vida do concurseiro. Então, retomando, teoria neocantista, em linha de síntese, se preocupa com a dimensão valorativa e não natural do crime, a progressão. A gente estava falando de teoria causalista, teoria que tem uma preocupação com a dimensão natural do crime e define conduta como movimento corpóreo externado. Segunda teoria, teoria neocantista, tem uma preocupação com a dimensão valorativa da conduta e por isso define conduta como comportamento humano voluntário. A terceira teoria de que nós vamos falar é a teoria finalista. Para a teoria finalista, é necessário modificar o conceito de conduta, porque para o finalismo, toda conduta humana é voltada para um fim. Repetindo, para o finalismo, toda conduta humana é voltada para um fim. Por isso, o finalismo propõe que o conceito de conduta recepcione os conceitos de dolo e culpa que, para as teorias anteriores, se inseriam no campo da culpabilidade. E aí vale uma breve digressão. No nosso primeiro encontro, nós falávamos que crime é fato típico, antijurídico e culpável. No campo da culpabilidade, para as teorias causalista e neocantista, era feita a análise do dolo e da culpa. Para a teoria finalista, no entanto, a análise de dolo ou culpa deve ser realizada no campo da conduta. Por que no campo da conduta e, portanto, no campo do fato típico? Porque eu dizia, e esse é o pressuposto, a lógica da teoria finalista, porque, para tal teoria, todo comportamento humano é voltado para um fim. Vejam que a teoria finalista não se desapega de uma visão natural do crime em absoluto. Por que não se desapega? Porque ela intenta visualizar os contornos psicológicos da conduta delitiva, afirmando que há uma ligação intrínseca entre a ação ou a omissão e a intenção do agente. Por isso há a proposta de inserção do dolo e da culpa no conceito de conduta, razão pela qual, para a teoria finalista, surge o seguinte conceito de conduta. Conduta é o comportamento humano voluntário, doloso ou culposo. Nós teremos um momento para tratar do chamado elemento subjetivo do tipo. Não é esse o momento, como eu disse, nós estamos tentando fazer um recorte para tratar de algumas teorias que geram alguma dificuldade, alguma confusão para as pessoas, com o intuito de torná-las mais palatáveis. Retomando a linha de raciocínio. E aí vamos fazer uma breve síntese de tudo que estávamos vendo. Teoria causal se preocupa com o crime sob o ponto de vista natural e define conduta como movimento corpóreo. Teoria neocantista se preocupa com a dimensão valorativa do crime e define a conduta como comportamento humano voluntário. Há a solução, portanto, do problema de não serem explicados os crimes omissivos. Teoria finalista entende que todo comportamento humano é voltado para um fim. Portanto, conduta é comportamento humano voluntário, doloso ou culposo. Além dessas teorias, vale salientar a teoria social da ação. De acordo com a teoria social da ação, é necessário examinar, além dos aspectos tangenciados pelas teorias anteriores,
a adequação social do comportamento. Vejam como há uma linha circular, lógica, entre as teorias das condutas. A gente tem uma primeira teoria mais preocupada com o aspecto natural do crime, que traz uma definição, movimento corpóreo, fazendo uma definição bem sintética, tá? Segunda teoria, que se preocupa com a dimensão mais valorativa, comportamento humano voluntário. Terceira teoria, que retoma uma preocupação com o aspecto natural, é dizer, com o que se passa na cabeça do indivíduo, o que é conduta, afinal. Essa definição do que é comportamento para essa teoria finalista é feita a partir da ideia de que toda a conduta humana, tudo que a gente faz, é voltado para um fim. Essa ideia é uma ideia claramente mais preocupada com o aspecto natural do crime. E aí a gente chega à teoria social da ação, que se preocupa, mais uma vez, com um aspecto mais valorativo. A teoria social da ação diz que, de fato, conduta para fins de aplicação do direito penal, vejam, é comportamento humano voluntário voltado para um fim, entre parênteses, doloso ou culposo, que não tem adequação social. Para a teoria social da ação, os comportamentos, mesmo quando emoldurados por uma norma penal à primeira vista, que são aceitáveis pela comunidade, pela sociedade, não podem ser considerados típicos. Daí chamar-se teoria social da ação. Vejam que até os nomes das teorias facilita que a gente memorize o que é que elas dizem. Teoria social da ação alinhava as ideias da teoria finalista a uma dimensão mais valorativa, qual seja a da adequação social do comportamento. Vale lembrar, em breve parêntese, que no ordenamento pátrio não há previsão expressa dessa teoria e o Superior Tribunal de Justiça já entendeu, inclusive através de súmula, que ela não se aplica no Brasil no tocante especificamente ao crime de pirataria, certo? Então, fica mais um link para facilitar a memorização, para que vocês lembrem dessa teoria, certo? Na sequência, vamos tratar ainda de mais duas teorias, dentre as que eu considero mais relevantes. Reiterando aqui que a nossa intenção não é exaurir as teorias, mas fazer uma revisão das principais teorias explicando os cards que são postados todas as quartas. A teoria subsequente é a teoria funcionalista teleológica de Klaus Roxin. Para Klaus Roxin, o direito penal precisa ser construído. Roberto está perguntando por que a teoria social não se aplica no Brasil. Fazendo um parêntese aqui, na live anterior eu tinha explicado que após os vídeos eu abriria uma caixa para dúvidas, certo? Mas excepcionalmente, tirando essa dúvida, eu acabei de falar aqui, Roberto, não sei se você já tinha entrado na live, que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a teoria não se aplica. E o Superior Tribunal de Justiça tem uma súmula dizendo que a teoria não se aplica. Retomando aqui a linha de raciocínio, teoria funcionalista teleológica de Klaus Roxin. Roxin entende que o direito penal precisa ser construído a partir das suas funções, o que se espera alcançar com o direito penal. Por isso que a teoria é denominada de teoria funcionalista teleológica, um direito que é construído de forma funcional para o atendimento de certas finalidades que lhes são inerentes. Roxin define nessa senda que o direito penal deve ter por finalidade, o direito penal democrático, a tutela de bens jurídicos penais.
E ele constrói o seu conceito de conduta a partir dessa ideia. Então, conduta será o comportamento humano voluntário voltado para um fim, lesivo a bens jurídicos penais. Vale dizer que ele alinhava a essa construção o princípio da necessidade das penas. É dizer, o comportamento humano voluntário voltado para um fim que lesiona bens jurídicos penais, para ser submetido à pena, ainda assim, precisará atender à necessidade concreta de pena. Esse é um parênteses só para que vocês entendam um pouco a ideia geral da teoria. Para fechar nossa breve revisão, teoria funcionalista sistêmica defendida por Jacobs. Para essa teoria, o direito penal deve ser construído também a partir de suas funções. Tal teoria, portanto, se assemelha à teoria anteriormente apresentada, que é defendida por Klaus Roxin, no aspecto de uma construção funcionalista do direito penal. Por isso é também chamada de funcionalista. Essa teoria, portanto, no entanto, é chamada de teoria funcionalista sistêmica porque a ideia de Jacobs não é que o direito penal deva ser construído para a tutela de bens jurídicos penais. Jacobs tem uma preocupação com o funcionamento do sistema jurídico. Então ele preconiza a ideia de que o direito penal deve incidir em todos os casos para que se afirme a vigência do ordenamento jurídico penal. Então a construção da teoria funcionalista sistêmica, como eu dizia, vai encarar o conceito de comportamento humano a partir dessa ideia, definindo a conduta que integra o fato típico como um comportamento humano voluntário, voltado para um fim, e alinhava a ideia de comportamento humano voluntário, à ideia de tipicidade. Essa construção de Jacobs, vejam, tem a lógica. Se a ideia do direito penal é tutelar a própria vigência do sistema, é necessário aliar o conceito de conduta à ideia de tipicidade. Então, são esses os contornos das teorias. É interessante que vocês unam a visualização do vídeo, ou quem assistiu a live, aos cards. A ideia é que os cards fiquem disponíveis para vocês para revisões rápidas. Eu vou separar um destaque só para a teoria do crime e para tratar dessas teorias, as teorias que geram maiores problemas em provas. E a ideia, como eu disse, é de revisão, tratar de forma objetiva e sintética, e por isso algumas teorias não foram tratadas, não são tratadas. A ideia aqui não é que vocês tenham um curso de teoria do crime que possa substituir os livros, mas um material de apoio que permita uma revisão rápida através dos cards. E para quem não consegue entender os cards, nós temos a live e ou os vídeos. Inclusive, vale citar uma teoria que é bem relevante, estou com o livrinho no qual ela é melhor tratada aqui no nosso país, que é a teoria da ação significativa. Vou tentar fazer um materialzinho tratando dessa teoria, mas nós selecionamos as teorias principais para tratar com vocês hoje, e com isso fechamos essa revisãozinha aí de teorias das condutas
vou deixar, como na última live, uma caixinha para que vocês possam tirar dúvidas. A ideia de não tirar dúvidas durante a live é para que o vídeo seja menor, seja mais conciso para as revisões, para quem porventura assistir a gravação, certo? Aí fica a caixinha até melhor para tirar dúvidas mais aprofundadas, porque vocês podem escrever, eu naturalmente também posso escrever ou até gravar eventualmente um vídeo. Beleza, galera? Agradeço a presença de todos e todas, e semana que vem teremos de novo esse encontro, mas essa semana, só para aproveitando a oportunidade, no sábado eu farei uma live com o professor Rogério Sanches para tratar de forma geral de concursos, estratégias. Essa live vai ser no perfil do curso Lesen, vou divulgar aqui para vocês. E no domingo farei uma live no meu perfil, já fiz a divulgação de um projeto novo que eu comecei, que é o projeto MP pelo Brasil. A ideia desse projeto é trazer um convidado do Ministério Público de outro estado ou de outra esfera, a fim de que ele fale um pouco do seu concurso e também da carreira, as dificuldades, os pontos positivos, os pontos negativos. Nós sabemos que as provas de Ministério Público são muito particulares em cada estado, de um modo geral. De forma geral, as provas envolvem bancas próprias, e aí surgiu esse projeto. Já fica o convite, mas nós vamos divulgar novamente essa live para vocês durante a semana. Então, obrigado pessoal pela presença, vou deixar gravado aí o vídeo e vou abrir a caixinha para dúvidas. Até mais!